A paz de Cristo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é José Augusto Andrade e estamos sempre aqui fazendo o estudo da revista Palavra e Vida. O título dessa revista desse segundo trimestre de 2022 é Marcas da Vida Cristã. Estudo das 3 cartas de João, do apóstolo João. Quem escreveu essa revista é o pastor Pedro Elísio da Silva Duarte, né? E o estudo que nós vamos fazer essa semana é a lição 4, né? A 4ª lição desse segundo trimestre. É a marca do abandono do pecado. Esse estudo tem como texto base a primeira carta de João, versículo 1 e 8, capítulo 1 e 8 e capítulo 2 e verso 2. Mas antes de nós entrarmos propriamente no estudo, nós vamos aqui fazer algumas perguntas, né? Para que nós possamos entender melhor o estudo. Então, ao final do estudo, você pode analisar essas perguntas aqui e você mesmo responder. Como tem analisado a sua vida diária? Como é? Os seus pecados têm incomodado você e a mim também, né? Estou fazendo essa pergunta também para mim. Você tem buscado no Senhor compreender aquilo que entristece a Deus? Essa aqui é a primeira pergunta. Quando confrontado com o seu pecado, qual tem sido a sua atitude? Você confessa e pede perdão ou foge irritado sob a alegação de que ninguém pode te julgar? E a terceira e última pergunta é: considerando o preço do perdão, você tem sido um servo piedoso ou um pecador coerente? Então, nós vamos trabalhar essas perguntas nesse estudo dessa semana, né? Mas antes, também quero desejar a você uma feliz Páscoa, né? E também nessa ressurreição de Cristo, né? Que a Páscoa é comemorada pelos judeus da libertação lá do povo do cativeiro e nós, cristãos, comemorando a ressurreição de Cristo, na verdade, né? E agora, entrando propriamente no estudo, nós vamos dar essa introdução do estudo dessa semana. O título, A Marca do Abandono do Pecado. Antes, vamos ler também aqui o versículo proposto pelo pastor, que é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Capítulo 2, verso 2. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Então, Jesus veio para resgatar o mundo, né? Introdução do estudo do autor, proposto aqui pelo autor, né? O apóstolo João nos conduz uma linha de raciocínio muito didática, porque na lição anterior concluímos que a marca de uma nova conduta é o ato contínuo que exige o abandono do pecado. Então, na vida cristã, é necessário que abandonemos a prática do pecado. E nós sabemos o que é pecado. Pecado é aquilo que desagrada a Deus, ou errar o alvo, né? Isso demonstra que o verdadeiro Filho de Deus é alguém que foi transformado e precisa despedir do velho homem, enquanto caminha em direção da esperança, que agora possui em Jesus Cristo, o que será tratado posteriormente em outras lições, né? Aqui ele já faz uma colocação que em outras lições ele vai tratar desse caminho, né? Mas nós vamos despir do velho homem, tirar a roupagem do velho homem e vestir a nova natureza em Jesus Cristo. Já nesse primeiro tópico, nós temos aqui consciência da natureza pecaminosa.
Então nós tomamos essa consciência. O cristão deve tomar a consciência que é um pecador. Você sabia que os mestres do gnosticismo ensinavam coisas diferentes e negavam a natureza pecaminosa, afirmando que a alma era boa e apenas o corpo era mau? Esse era o pensamento desse grupo, né, dessa seita, desses filósofos, alegando que a alma era boa, mas o nosso corpo era mau. No entanto, o apóstolo nos ensina que esse ensino é falso, pois aquele que não reconhece seus pecados está enganando a si mesmo. Nos dias de hoje, essa heresia tem sido atualizada. Olha só, de diversas formas. O apóstolo João está claramente instruindo que nós somos pecadores natos, nascemos escravos do pecado e precisamos ter consciência dessa realidade. O autor afirma isso, irmão, porque quando o homem foi gerado, Deus criou um homem perfeito. Só que o pecado entrou. E nós herdamos essa natureza de Adão, o primeiro homem. Desse modo, o pecado ao qual o mesmo João se refere em seu evangelho não é uma prática em especial, mas o conhecimento por pecado original. Qual o pecado original? A nossa natureza, ou seja, a nossa natureza pecaminosa herdada por Adão. Então, temos esse DNA assim, né, enxertado por causa do pecado, por causa da desobediência, que Adão ouviu a voz, né, não de Deus, mas do pecado. Somente uma consciência adequada da nossa realidade nos levará a uma transformação verdadeira. Somente quando nós tivermos consciência que somos pecadores, aí sim, nós vamos tomar forma de servo. Pois um pecador que não reconhece a sua condição é como um doente que não aceita que está doente. Olha só a colocação, né? Muitas pessoas não aceitam que está doente. Já que ambos caminham para a morte crendo que tudo está bem, enganando a si mesmo. Na palavra do apóstolo, que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Mas as que confessa deixa alcançará misericórdia. Então, irmão, nós vemos aqui o apóstolo João, ele utilizando, né, esse versículo. Aliás, o irmão aqui está utilizando esse versículo, e o apóstolo, ele está falando exatamente isso, em que o provérbio fala, que se nós não confessarmos os nossos pecados e deixar a prática do pecado, é que não alcançaríamos a graça, a misericórdia de Deus, já que ele veio para isso, né? Para nos perdoar e não para julgar o mundo. Então, nesse primeiro tópico, falamos sobre consciência da natureza. Nós temos a consciência do pecado original, que nos afasta da graça de Deus. Consciência da natureza pecaminosa, né? Agora nós vamos entrar no segundo ponto, a certeza da justificação. A confissão é a porta de entrada e marca na vida dos filhos de Deus. Quando nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos nossa real condição e fazemos isso diante de Deus, mediado pelo sacrifício de Cristo, que é fiel e justo, como o apóstolo nos ensina, no versículo 9, né? Então, no versículo 9, ele diz: se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando Deus justifica, ele perdoa. Ele está dando perdão. Ele está esquecendo das nossas práticas pecaminosas. Agora ele vê uma pessoa transformada. Isso quando andamos na luz e praticamos as obras da luz. Frequente, escondido e nos afasta da presença.
Não obstante, a confissão sem decisão de abandonar o pecado é algo inútil, quase um sentimento de remorso. Olha só. Então, se você não praticar o abandono do pecado, da prática do pecado, tudo que você fizer é em vão, é inútil. Precisamos destacar aqui o pecado como um acidente de percurso e não como uma prática rotineira na vida cristã. Então, o pecado rotineiro, né? Práticas pecaminosas frequentes e escondidas nos afastam da presença de Deus. Há o perigo do pecado encoberto. Pensamos que estamos servindo a Deus, mas estamos enganando a nós mesmos, se não abandonar essas práticas pecaminosas. Devemos confessar a Ele todos os nossos pecados e buscar diligentemente abandonar. Apressadamente devemos fazer isso, né? Abandonar. João aqui na carta aqui, ele fala assim: o apóstolo João nos ensina que se cairmos, podemos novamente nos levantar e confessar. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós somos justificados por esse justo, Jesus Cristo. E se nós cairmos, não vamos ficar prostrados. Vamos pedir perdão e levantar e não praticar mais aquele pecado que nos afastava da graça de Cristo. Então, irmãos, devemos sempre buscar a misericórdia de Deus, a graça e o seu perdão. E Ele estará pronto, porque Ele advoga na minha causa e na sua causa. E se alguém nos acusar, temos um advogado que é Cristo. Que é advogado melhor? Justo. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui, né? Capítulo 2, versículo 1. Ele sustenta que Jesus Cristo é justo. Sendo assim, nós somos injustos e recebemos a justiça através dele, que as palavras de João é o nosso advogado. Então, Jesus é o nosso advogado. Ao fazer essa afirmação, o autor da carta utiliza o termo grego paráketo, o título utilizado no Evangelho de João para designar o Espírito Santo. Então, é um termo grego, né, que é para usar como Espírito Santo, termo designado para o Espírito Santo. Aqui empregado no sentido de que alguém que está ao nosso lado para nos ajudar. Então, além dele ser o nosso advogado, ele está ao nosso lado para nos ajudar a vencer a esses pecados que nos afastam da graça de Deus. Sendo, portanto, nosso mediador. Mediador, nós sabemos, é aquele que, se nós tivermos uma causa, ele vai mediar, ele vai fazer ali um acerto, né? Para que ele vai ser o nosso acerto entre o Pai e nós, né? Então ele vai mediar nossos erros, nossas falhas. Ele vai nos advogar. É através de Jesus que recebemos a justiça. Então somos justificados através desse Filho Jesus. Quando nós recebemos, nós estamos sendo justificados. Porque a pena que satisfez o pecado foi cumprida nele. Qual foi a pena? Pena de morte. Então, Jesus cumpriu, pagou o preço. Se Adão foi o nosso representante para o pecado, Cristo é o nosso representante para a justiça. Vamos ler aqui Romanos, rapidinho aqui, né? Romanos, só um instantinho. Romanos 5, versículo 12 a 19. 3 é pequenininho, né? Não é pequenininho não, mas vamos ler assim mesmo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Porque a lei estava no pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um, Adão, né, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou a muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, do mundo todo, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esses, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça e sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, irmãos, acabamos de ler aqui Romanos 12:19. Então, aqui nós vemos que muitos pecados, né? O pecado entrou pelo um só homem. Mas a graça, foram muitos pecados que foram perdoados, né? O mundo todo, na verdade. Então nós falamos aqui na consciência da natureza pecaminosa, o primeiro tópico. Segundo tópico, a certeza da justificação. Nós temos certeza que somos justificados por Cristo. E o terceiro, considerando o preço do perdão. Então, nós temos que avaliar como o sacrifício foi de Cristo, considerando o preço do perdão. Algo que João, o apóstolo João, deixa claro é que o perdão tem um preço muito alto, né? As cenas da crucificação deveriam estar profundamente marcadas na memória do apóstolo. Os irmãos têm que considerar aqui que o apóstolo estava lá. Ele nunca deixou de estar lá, do lado de Jesus. Acho que praticamente foi o único que não abandonou Jesus. Foi esse apóstolo aqui. E ele esteve presente, e ele viu a sentença, viu o julgamento de Cristo. Ele esteve presente em todas as etapas, no momento da prisão e na casa do sumo sacerdote. Abrindo um parênteses aqui, isso está em João 18, né? Nós vamos ler essa passagem também, João 18:15. Mas, abrindo um parênteses aqui, é interessante que nos tribunais que se eram julgados, aqui não, foi julgado na revelia, à noite, e na casa de um sacerdote, né? Então, para você ver como que a justiça do homem é falha. João 18:15. Já vos não chamareis... É isso mesmo? João 18:15. Eu sempre estou fazendo confusão aqui. João 18:15. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Quem era? João, né? João estava lá. E durante a crucificação, João 19, 25 e 26. E diz assim, 25 e 26. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, o discípulo a quem ele amava, esteve presente e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Nós sabemos que esse discípulo que Jesus amava, né? E era João. Na verdade, era João. Então, nós vamos aqui, o João 20, versículo 8. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Nós sabemos que foi João também, que esteve lá.
Ele esteve no sepulcro também, né? Então nós vemos aqui no julgamento, na crucificação e na ressurreição. João acompanhou essas 3 etapas de Jesus. João é um discípulo muito interessante, que ele passou pela provação, foi ele que escreveu o livro do Apocalipse, e também ele sobreviveu a essa grande perseguição. Foi o último discípulo a morrer. Quando Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição, esses episódios marcaram a vida de João, que agora lembra os seus leitores sobre o perdão, como resultado do sacrifício de Jesus Cristo, né? Abandonar o pecado, portanto, é reconhecer que o preço do perdão foi alto, e muito alto, né, irmão? Carregar aquela cruz pesada, as ofensas, as injúrias, bofetada, cuspida, zombaria, foi muito sofrimento. E também o preço que ele pagou foi, na verdade, ele pagou no nosso lugar, mas ele não pecou, né? Ele não fez agravo nenhum. Ele só tomou o nosso lugar, na verdade. Ele tomou aquilo que nós iríamos, né? Estava condenado, que é a morte. Então, Hebreus, vamos aqui, Hebreus também. Deixa eu ver aqui. Hebreus 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia debaixo do primeiro testamento. Então, a morte ainda imperava, era necessário que essa aliança fosse feita através da vida de Jesus, mediador. Ele que seria o nosso mediador, nossa causa, nosso advogado, o que intercede conosco, o gemido inexprimíveis. 2 transgressores que havia deixado o primeiro testamento. O chamado recebe a promessa da herança eterna. Então, irmão, nós fomos chamados para uma herança melhor, não aquela de possuir uma terra, mas a herança eterna, né? Compreendendo que Deus entregou o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Vamos voltar aqui, Romanos 3:25. 3:25. Na minha igreja tem um irmão que lê muita Bíblia e ele guarda bastante versículo na cabeça. Eu não tenho isso, né? Gostaria de ter. Então é necessário a gente reforçar aqui na Bíblia. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardasse a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão, né? De maneira, meu querido irmão, a vida do cristão não pode andar associada às práticas pecaminosas. O pecado nos afasta de Deus, por isso que nós temos que afastar dessas práticas, né? Portanto, devemos fugir das heresias que surgem a todo momento. Ele estava falando especificamente de uma ciência, mas todo tipo de pecado, né? Hoje, as pessoas que já ouviram o Evangelho, muitas pessoas tentam desacreditar que Jesus é o Filho de Deus, que a Bíblia vamos dizer aqui, na linguagem de hoje, é um fake. Muitos não acreditam mais nessa Bíblia. Tem gente falando que o nome de Jesus não era Jesus. Olha, nós sempre aprendemos isso, e só agora que eles falam essas coisas, isso é para desacreditar na palavra de Deus. São essas invenções que o homem busca, achando que sabe mais do que Deus. Meu irmão, temos que aprender. A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. E de maneira que, meu querido irmão, a vida do cristão não pode andar associada às práticas pecaminosas. Portanto, devemos fugir das heresias. Heresias são mentiras que surgem a todo momento. Como nos lembra o apóstolo,
interpretar a palavra de Deus à luz da cultura é assim tentar ajeitar suas verdades. Olha, né? Das escrituras aqui, da cultura. É ajeitar suas verdades. É desconsiderar uma verdade inexorável. Jesus Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, você vê que aquilo que nós estávamos condenados a fazer, Deus nos livrou da morte eterna. E veio para que nele, no nome dele, na pessoa dele, nós tivéssemos vida e vida em abundância. Concluindo esse estudo, se não houvesse pecado, como ensinavam os falsos mestres da época, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Você vê que nem coerência eles tinham, porque se eles não confessassem, a morte de Cristo foi exatamente pelos nossos pecados, para nos livrar do pecado. Mas João afirma categoricamente, o preço foi pago mediante o sacrifício. Jesus, porém, pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Nele recebemos perdão, justificação e desfrutamos da comunhão com o Senhor. É graças a esse perdão, essa justificação que temos a comunhão com Deus e com seu Filho. Quando o homem pecou, o homem caiu em pecado, nós ofendemos a pessoa de Deus. E agora Cristo veio religar, tirando toda a nossa ofensa que fazíamos a Deus. Agora Cristo abriu as portas para o nosso Pai receber na sua presença. Portanto, o cristão deve buscar uma vida santa, abandonando os prazeres do pecado e vivendo plenamente as bênçãos geradas pelo perdão. Que lição maravilhosa, né, irmão? Saber que temos alguém que intercede, que não estamos sós nesse mundo, que além desse mundo há um outro mundo espiritual, há uma outra visão, uma dimensão que nós muitas das vezes não conseguimos entender. Nossa vida não se resume à matéria, mas se resume a uma vida espiritual. E nós, como seres espirituais, devemos buscar o que são das coisas de cima, não das coisas que são terrenas, efêmeras e passageiras. Meu amigo, meu irmão, quero orar por você. Quero interceder por você e por mim também. Quero agradecer que tem vindo aqui os novos inscritos, todos os inscritos do nosso canal, e dizer que esse canal é um canal para que possa abençoar e propagar a palavra do Senhor. O único objetivo que nós temos aqui é divulgar a palavra para que você leia, você busque ao Senhor em todo o tempo. Jeremias diz, né? Buscar o Senhor enquanto tem tempo e buscar enquanto está perto. Ele está perto de nós. Devemos buscar Ele enquanto tem tempo. Enquanto a graça, a porta da graça está aberta, está livre para que tenhamos acesso ao trono da graça. Quero orar por você e por mim, por todos nós. Pai querido, Deus único e perfeito, estudamos hoje, Senhor, marcas para que possamos deixar uma vida de pecado da prática. O pecado que tanto nos ofende, Senhor, e nos gera tantos problemas. E hoje pagamos, Senhor, a humanidade sofre muito, porque lá no começo, não ouvimos a sua voz como deveríamos ouvir. Nossos pais, o primeiro homem, Adão, falhou, Senhor. E o Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabia de todas as coisas e sabe,
preparou já o resgate para nossas almas. Jesus Cristo, o seu Filho, que veio a esse mundo, humilhou-se, deixou um mundo de glória, para que hoje, Senhor, nesse domingo da Páscoa, esse que estou gravando, nesse primeiro dia da semana, o domingo, que houve a ressurreição do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador. A Ele a honra, a glória e para todos sempre. Por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Se nós existimos é por causa dEle. E tudo que é gerado, Senhor, e criado nesse mundo, vem da sua sabedoria, que é perfeita. Obrigado, Deus, por o Senhor se revelar a nós, através do seu Filho, mostrando que a morte não é o fim, mas existe uma vida além da que conhecemos neste mundo. Prepara-nos, ó Deus, a nossa eterna morada, junto de Ti, como o Senhor mesmo disse, vou preparar lugar, mas um dia virei para vós mesmo. Esperamos em Ti, Senhor, a sua volta ansiosamente. E também oramos para que as pessoas diligentemente, apressadamente, entre na sua presença e peça perdão pelos pecados cometidos. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as provações diárias. Em nome de Jesus, eu te agradeço para todo o sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do estudo desse canal, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Há 2 anos começamos a nossa sala de oração de forma virtual, na internet, ali no início da pandemia. E ao longo desses 2 anos, nós nos tornamos uma família de oração, a família Sala de Oração. E tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Louva a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que fazem parte desse grande ministério. Louvamos ao Senhor por essa sala de oração, pela família de oração. Então, para mim, foi uma bênção ouvir a mão de Deus na minha vida, na vida dos irmãos, as histórias dos missionários. Bendita sala de oração, 2 anos de oração, 2 anos de intercessão, 2 anos de louvor. Eu mesmo sou abençoadíssimo por participar diariamente da sala de oração. Sala de oração, uma bênção na vida das pessoas.